Vamos a essa informação porque o governo Lula ele bloqueia quase 14 bilhões de reais do orçamento. Ministérios da Saúde e cidades foram os mais atingidos, mas o Ministério da Educação ele também foi impactado com esse bloqueio, com esse corte no orçamento. Somente o Ministério da Saúde teve uma redução, Nascimento, de 4 bilhões e meio de reais. O objetivo do governo com essa medida é cumprir as regras fiscais, mas o questionamento que fica é: por que o governo não faz os cortes da máquina pública? O governo não consegue reduzir os gastos considerados gastos desnecessários, muitas vezes, que são gastos, por exemplo, com viagens com uma cúpula de 100 pessoas para Nova York. Era necessário levar todo esse pessoal? Porque quem discursou na ONU foi o Lula. Precisava levar 100 pessoas? Você imagine 100 pessoas aqui dentro da nossa empresa. Você imagine chegar numa festa, a festa de aniversário da sua filha com 100 pessoas. É muita gente. É muita gente. Então, precisava de tudo isso, porque essas pessoas, elas precisam de hospedagem, elas precisam de alimentação. E quando a gente fala de cúpula presidencial, quando a gente fala de comitiva presidencial, a gente está falando do bom e do melhor. Não é hospedagem em qualquer lugar, né? É do bom e do melhor. A alimentação também. Será que precisa de tantos ministérios? Porque cortar do orçamento é fácil, né? Olha, vamos tirar da saúde pública, vamos tirar os recursos da saúde pública que durante um determinado período, se a arrecadação subir, porque essa é a lógica do governo, se a arrecadação subir, a gente volta aí com os 4 bilhões e meio de reais para a saúde. Então o problema lá da falta de remédio, que de repente você que está procurando remédio no Sistema Único de Saúde, na farmácia do postinho, que não chega, pode ser que seja em razão disso, desse corte. Tivemos até uma reclamação que a gente vai trazer daqui a pouco, medicamento de alto custo, é responsabilidade do governo do estado, é verdade. Mas tem medicamentos também que é responsabilidade da União. Então, será que esse remédio que está faltando é responsabilidade direta do estado ou é o Ministério da Saúde que não envia? Então, quando a gente fala de cortes em saúde e educação, Nascimento, não tem como concordar com uma situação como essa. Realmente, a gente tem sempre que estar muito atento a essas movimentações dos governos. E assim, na verdade, esse bloqueio, tecnicamente, nós chamamos de contingenciamento, né? Então, você tem o orçamento e os governos procuram fazer os seus contingenciamentos, sempre muito de olho ali no superávit primário. Primeiro, é importante resgatar aqui que essa é uma prática comum nos governantes, né? Desde a época lá de Sarney, Collor, FHC, Dilma, Temer, Lula, Bolsonaro, Lula novamente. Ou seja, é uma prática comum no âmbito do governo federal, mas é uma prática comum também, por incrível que pareça, no âmbito dos municípios, no âmbito do estado. Se nós pegarmos, por exemplo, o estado de São Paulo, o próprio governador Tarcísio congelou também cerca de 13 bilhões do orçamento de 2024. Ou seja, isso corresponde a cerca de 4% de todo o orçamento do estado e, inclusive, é uma margem histórica. Ele suplantou as margens históricas desde 2010, 2011. Então, é um assunto que deve ser tratado, mas ele precisa ser tratado dentro de um ponto de vista da formação, da educação da nossa sociedade, para que não se aceite isso. Porque, por incrível que pareça, Maria, Ed, Chico, você ouvinte, por incrível que pareça, existe uma margem legal que permite aos governantes, inclusive fazer esse contingenciamento, que é uma margem que eu defendo e sempre defendi, inclusive, que a sociedade precisa se organizar para diminuir o máximo dessa margem. Para quê? Para que o orçamento esteja construído, ou que ele seja construído dentro de uma realidade objetiva da própria sociedade, que ele retrate, na verdade, as demandas do dia a dia da sociedade.
É muito importante manter o equilíbrio fiscal, né? Manter a meta fiscal é um objetivo do governo e por isso mesmo teve esse corte. O corte poderia ter sido ainda pior, viu, Chico? Pelo que eu vi aqui, as despesas, o corte, né, a contenção das despesas era inicialmente de 15 bilhões. Sim. E aí teve uma redução aqui para 13 bilhões, 13,3 bilhões. Mas o que impressiona realmente é esse corte ter sido feito em pastas tão urgentes e necessárias, mas como não é a corte, saúde. É um contingenciamento. Na prática é um corte, né? O dinheiro não vai estar disponível. Se não tiver arrecadação, mas se não tiver arrecadação, não vai acontecer, esse dinheiro não vai retornar. E essa é a verdade. É um corte. Essa é a verdade. Então nós vamos falar por enquanto que é sim um corte, tá? E numa pasta muito urgente como a da saúde. E a gente sabe quais são as dificuldades que o SUS opera, né? E esses cortes aí acabam piorando as situações de saúde do nosso país, né? Isso tem grande impacto em programas de vacinação, em combates de epidemia, por exemplo. A gente vê aqui, a gente teve a dengue do inverno, né? E continua aí com essas epidemias mesmo, né? Em nosso país como um todo. Isso também acaba causando piora no atendimento do próprio SUS, falta de medicamento, como o Chico aqui bem citou. Então, o impacto é muito forte. E não é pouco dinheiro, né, Chico? São 4,5 bilhões. Não, e se você me permite, Maria, com a licença, não querendo cortar o seu raciocínio, mas se nós pegarmos, por exemplo, o que foi cortado no âmbito do Estado e o que foi cortado, né, porque não é cortado, é contingenciamento. Mas se nós pegarmos o que foi contingenciado no âmbito do Estado e aquilo que foi feito no âmbito do federal, percentualmente falando, no âmbito do Estado está absurdamente maior. Ok, mas aí nós estamos falando ainda de situações urgentes, né? Que é a pasta da saúde. Sim, mas então, assim, como deve ser abordado também cortes. no âmbito do Estado, inclusive no âmbito dos municípios. É importante a gente manter aqui, claro, né, as contas públicas em dia, né, sobre tudo aquilo que o governo recebe, sobre tudo aquilo que o governo gasta, né? Isso é lei de responsabilidade fiscal, até aí tudo bem. Mas meu questionamento é por que na pasta da saúde e na educação? Sim, mas o que nós não podemos é questionar o governo federal e silenciar diante do governo do Estado, porque nós também estamos no Estado de São Paulo. Como que a gente pode abrir um questionamento numa prática do governo federal, sendo que nós temos a mesma prática agravada no âmbito do Estado? Esse então, disso que nós precisamos falar, esse programa sempre questionou o que eu vou tratar de cortes, porque o Nascimento está preocupado aqui com uma terminologia técnica. Na prática é um corte. É igual quando eu falei na aqui... prática não é um corte. Na prática é um corte, Nascimento. Porque se a arrecadação não subir, esse dinheiro não vai estar disponível. Isso é uma reserva, é um contingenciamento, não é um corte, mas tudo bem. Não é um contingenciamento, não está disponível o dinheiro, Nascimento. O dinheiro não está disponível. 4,5 bilhões de reais não está na pasta do ministro da Saúde. Está contingenciado, da mesma forma que o governo do Estado fez. Nascimento. Da mesma forma que os municípios com fazem. O termo técnico, que um dia a gente estava falando aqui de aumento de reajuste aí de salários de vereadores, que para o cidadão é um salário, ele recebe todo mês e o cidadão contribuinte paga isso. Tem uma pessoa que me falou, é subsídio. Eu falei, é subsídio o termo técnico. Na prática é um salário, ele recebe todo mês. Não, se for salário, ele tem direito a fundo de garantia, férias. Aí é outra discussão. Percebe como a terminologia técnica é importante, Chico? Terminologia para o povão que paga não interessa. O povão não precisa interessa. ser Para quem paga tudo isso... as pessoas fazem isso porque não dá educação para o povo. Quem paga. Não, é que a gente não está preocupado aqui no jornal com termo técnico. A gente está preocupado com a prática. Precisamos estar, a gente está preocupado com a prática. Pessoas. Para o cidadão que paga o valor de quase 13 mil reais, vai pagar quase 13 mil reais de salário para o vereador, ele quer saber se é salário, se é subsídio, ele quer saber que ele está pagando isso e que é resultado. É a mesma coisa da pasta da saúde. Não vai ter quase 5 bilhões de reais disponível por 1, 2 ou 3 meses. E pode ter por mais se a arrecadação não melhorar. Então, na prática, esse dinheiro não existe. Se não existe, nós estamos falando de um ministério que, quando a ministra da Saúde esteve aqui, eu perguntei para ela sobre campanhas de vacinação contra a dengue. Porque ela começou a falar de campanhas, que o nosso governo está investindo em campanhas, mas cadê a campanha contra a dengue? Qual foi o resultado da campanha contra a dengue? Que em Araraquara a adesão está abaixo de 7%. E eu estou usando Araraquara porque nós estamos aqui. Brasil inteiro baixa adesão contra a dengue. Então tem atropelos no Ministério da Saúde, poderia usar esses recursos para estimular a população a buscar
postos de vacinação contra a dengue. Araraquara tem a vacina, mas tem muita gente que não vai em busca da vacina. Por quê? Porque não sabe que a vacina está disponível? É uma possibilidade. É uma possibilidade, não tem campanha. Onde você vê campanha de vacinação contra a dengue? Em Araraquara, no rádio, na TV, ou, enfim. Ed Júnior, é uma situação que a gente fica sem acreditar. Um governo que gasta com viagens, compra cama de 60 mil reais, sofá de 40 mil, gasta à vontade fazendo esses cortes ou contingenciamentos como gosta do Nascimento. Não, sejamos imparciais nesse momento, né, Chico Lourenço? Porque eu não vi toda essa sua discussão quando o governo do Bolsonaro levou em 4 anos, 150 vezes integrantes do governo Bolsonaro foram até a Arábia Saudita. Eu não sei fazer o quê. Em março de 2022, não, vão pedir provas. Em março de 2022, eu não vi todo. Em março de 2022, eu não vi toda essa sua discussão com relação a gastos, quando a comitiva do Bolsonaro, em viagem até a Rússia, estamos falando de Rússia, a comitiva levou várias pessoas, 32 militares, ou seja, uma quantidade 3 vezes maior do que ministros de estados, de pessoas que seriam responsáveis, né, por acordos, qualquer outra situação. Qual foi o tamanho da comitiva? 37 mil reais por pessoa. Foram 52 pessoas. Mas 52, eu falei mais de 100 agora que acompanhou o Lula. Mas, então Chico, está 50% mas abaixo. Você concorda que 37 mil reais por pessoa é muita coisa. É um valor absurdo. Ed, foi de mais de 47 mil, uma única passagem. Você está certa, a questão assim, que tem que ser falado sim. Os gastos, eu não estou aqui minimizando essa situação dos 48 mil reais que foi a passagem da senadora. Só que assim, todos esses badulaques que a gente tem, sabe? É ministro, é assessor 1, assessor 2, assessor 3, mas isso é uma prática antiga já que mas que a gente não pode concordar. A gente não pode. Eu estou falando de mais de 100 pessoas acompanhando o presidente. Ninguém pode concordar. Nova York. Ninguém pode concordar que um assessor, independente de algumas situações, ganha 19 mil reais para empurrar uma cadeira de ministro. Para o ministro sentar. Mas eu sempre tenho feito essas críticas. De pessoa aqui. Que é um copeiro, por exemplo, de um Palácio do Planalto ou qualquer outra situação, que receba 13, 14 mil reais. Eu gostaria dele que ele recebesse 15, 20 mil reais, como qualquer outro brasileiro. A pessoa que está lá no corte de cana, a pessoa que está trabalhando numa residência, empregada doméstica, o torneiro mecânico que está trabalhando, um pintor, sabe? Uma pessoa que está trabalhando na oficina mecânica. Eu queria que todo mundo tivesse um ótimo salário. Agora, essa prática antiga já de contemplar um setor da sociedade, ela tem que acabar. Agora, foi absurda a quantidade de pessoas que foram levadas na comitiva do Lula. Mas toda essa prática é antiga mas não pode continuar, não pode continuar. Mas eu estou dizendo que na época o senhor não tocava nesse assunto e não discutia. O senhor está enganado. Quando tem excessos de gastos, eu sempre critico aqui excesso de gasto. Se vocês me permitem, nós temos devemos ter essa função necessária de criticar, de informar, mas também de educar. Ou seja, vamos lá, nós temos em Araraquara uma subsede do Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas tem uma escola legislativa. No âmbito do município, nós temos a Câmara Municipal e a Câmara Municipal tem uma escola do Legislativo. A Prefeitura tem a Escola de Governo. Quando que esses órgãos fizeram uma oficina para a sociedade aprender o que é orçamento público? Porque enquanto a sociedade não souber o que é o orçamento público, e já vou adiantando para você que está em casa, não tem nada de complexo entender a peça orçamentária de um município, do estado, da federação. Não tem nada de complexo. Quando as pessoas aprenderem essa funcionalidade, os nossos governantes não farão esses contingenciamentos. Quando nós soubermos o que é contingenciamento, o que é corte, os deputados, os nossos políticos não farão esse tipo de política. Mas os políticos não têm esse interesse, Nascimento. Mas é isso, mas nós temos. Mas o Jornal da Morada, a partir de agora, tem esse interesse. Você acha que o político tem interesse de instruir? E por isso que nós temos que cobrar, Chico. Por que o Tribunal de Contas não faz um seminário aqui em Araraquara abordando uma oficina prática sobre orçamento público? Por que a Câmara Municipal não faz? Se o político instruir a população, vai ficar difícil para muita gente conseguir uma eleição, ocupar um cargo
cargo eletivo. Eu vai ficar muito concordo difícil. com você, Chico, mas Político é por não isso tem que interesse. o nosso papel como um jornal de resultados... É isso que nós estamos falando é aqui. Isso que nós Como estamos que faz falando. cortes de quase 5 bilhões na pasta da saúde? Sim, mas não podemos É isso que nós limitar a estamos abordar falando. o governo federal, porque o governo do estado, percentualmente falando, fez um corte, já que você quer usar essa palavra, fez um corte muito mais incidente do que o próprio governo federal. E aí não vamos falar nada? Nós temos falado, nós temos criticado todos que utilizam, sim, desse expediente, que deixam de fazer cortes na máquina pública para cortar orçamentos de pastas. E no âmbito do estado, o corte que o governador fez é o maior da história desde 2010 para cá. Nascimento, o que a gente está falando aqui é que existe uma dissonância entre o que o governo está gastando e como que esse governo está gastando Qual acima deles, de Mar? tudo. Qual Nós deles? estamos falando agora do governo Lula, tá? Para você ter uma ideia aqui, Ed, Lula só esse ano já visitou mais países que Bolsonaro, e só esse ano, Não, tá? Bolsonaro não do que visitou 4 nada, anos de só governo. foi para onde não, mas tô interessava falando, para ele. já que nós Né, estamos falando visitou onde ele foi buscar comparativo, joias. vamos fazer esse É. comparativo. A história é, vamos Não reconstruir é uma todo diplomacia país que dá a gente joia não para tinha. ele. E mais uma coisa, gente, mentiu sobre os móveis, a gente tem que falar, entendeu? E com essa justificativa, gastou milhões de dinheiro O público. governo a gente Bolsonaro tem jogou que falar esse país sobre isso. no lixo, em termos Aí é de uma outra representatividade discussão, Nascimento, internacional. é uma outra Nós discussão. estamos falando de gasto representativo público, internacional, como que o Brasil... governo Bolsonaro Cada enfiou vez. esse país no lixo. Há uma tentativa, uma busca incessante desse atual governo de recuperar a personalidade histórica que o Brasil sempre ocupou A no âmbito vontade, a internacional. vontade do atual governo existe. O problema é se vai recuperar, com o prestígio que o Lula tem, que apenas 6 capitais de candidatos apoiados acabou por de ele. sentar lá Um com o Bill minutinho, Gates, né? Nascimento, Acabou um de sentar minutinho. com o Bill Apenas Gates. 6 capitais têm candidatos apoiados pelo presidente Lula na liderança de pesquisas eleitorais e o inelegível tem 14, então o prestígio está lá Mas, Chico, embaixo. é inegável que... Só para a gente encerrar rapidamente. Inegável que o Brasil perdeu prestígio nesses 4 anos do governo anterior. É necessário fazer uma reconstrução com corte de gastos, sim, com controle disso, porque o dinheiro ele não pode ser jogado no lixo, como tem acontecido em todos os governos anteriores também. A questão é que precisa haver essa reconstrução dessa E diplomacia. precisa de uma cama de 60 mil reais?